Agora o Marco Antônio Villa vai falar sobre as reformas, se o Brasil pode avançar sem reforma. Bem, primeiro, boa noite, eu agradeço o convite. Bem, eu sou um historiador, meu ponto de vista é um pouco diferente, e é bom, né? Porque é bom ter discussão, principalmente num país com a tradição autoritária que nós temos. Aqui nunca liberal foi liberal, nunca socialista foi socialista, aqui nunca ninguém foi nada. Então, aqui é diferente, aqui no Brasil, que os liberais apoiaram ditaduras sanguinárias, como o do Estado Novo ou a ditadura militar, né? E aqui socialistas nunca lutaram pelo que o Marx chamava da libertação do homem, ao contrário, apoiavam regimes stalinistas ou maoísmo. Então, o que eu estou querendo dizer, para começar como introdução, que ao sul do Equador é tudo diferente. É tudo diferente. Então, não vamos pensar com o exemplo da Europa, Estados Unidos, da China, nada disso. Isso é furado, isso é conversa que vocês não vão aproveitar para nada. A minha interpretação é outra, ou seja, é fundamental a gente entender, na minha leitura, e eu gosto sempre de ouvir os contrários, por isso que eu defendo as liberdades, é necessário a gente entender, primeiro, nós tivemos 4 séculos de escravidão no Brasil, 4 séculos, século XVI, XVII, XVIII, até 1888, e ninguém fica impune a 4 séculos de escravidão. Isso em termos de liberdade, de sociedade, de tudo. Quer dizer, foram 4 séculos. Nós não estamos falando de um acidente na história. Não é uma relação entre homens livres ou uma relação que seja difícil entre o indivíduo e o outro. Não. É alguém que era dono de outro e que tratava como mercadoria e que o açoitava ou assassinava. Nós tivemos, portanto, 4 séculos. Isso não deve ser nunca esquecido no caso do Brasil. Lembrando que no continente americano foi o último país que aboliu a escravidão. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, a República, quando ela chega no Brasil, lá em 1889, como é sabido, ela acabou construindo uma forma de fazer política, isso que é curioso e o paradoxal até, muito distinta em relação ao segundo reinado. O segundo reinado tem muitos defeitos. Um deles, claro, como eu disse anteriormente, é ter estendido demais a escravidão. É bom dizer que quando a lei do ventre livre foi aprovada em 1871, muitos apontaram, liberais em 1871, que estavam desrespeitando o direito à propriedade. Se vocês lerem os anais, e é fácil consultá-los, ou lerem os jornais da época, Quintino Bocaiúva, por exemplo, um republicano que no ano anterior, em dezembro, tinha publicado um manifesto republicano, foi um dos primeiros signatários, é aquele que no ano seguinte, em 1871, chama a lei do ventre livre de lei comunista, lei petroleira. O que era petroleiro? No ano de 71, no começo de 1871, teve a Comuna de Paris, e em certo momento, durou cerca de 2 meses, pouco mais que isso, houve um incêndio da cidade, e aí o Quintino Bocaiúva, que depois vocês devem se lembrar, é nome de rua em todo lugar, etc. tal, diz, estão desrespeitando a propriedade. Ele não era deputado, era um simples jornalista, tal. É uma lei comunista, a lei Rio Branco, a lei do ventre livre, que nós sabemos simplesmente postergou o final da escravidão, e postergou por muito tempo, afinal ela foi votada em 1871, e a escravidão, depois de uma longa luta popular, só terminou em 1888. Então, a república que surge, eu acho que aí é necessário a gente entender alguns dos fundamentos do Brasil, que não tem nada a ver com a América Espanhola. Nós temos uma formação muito peculiar, e muito menos com a América Inglesa, né? A nossa formação é outra, é muito distinta, porque o domínio português tem características muito diferentes do que o domínio espanhol, no caso da América Latina e colonização espanhola. Nós acabamos construindo um Estado marcado pela oligarquia. A república foi um salto para trás na história. A concepção como que se estruturou esse tipo de Estado, de um lado com o federalismo. Nós nunca tivemos tradição federalista. O federalismo é algo que surgiu nos Estados Unidos por circunstâncias históricas a partir do século XVII e que no século XVIII, quando foi formado os Estados Unidos da América, aquele tinha a razão de ser. Foi um meio de garantir, inclusive, a unidade daquelas 13 colônias e a formação dos Estados Unidos da América e na Constituição, quando em 1787. No nosso caso, na América Latina, o federalismo foi um fracasso no século XIX. Levou sempre a guerras civis, a divisão de países, a um conjunto de problemas tal. No caso brasileiro, com a adoção da monarquia a partir de 1822 e com várias resistências, que haviam vários projetos de independência, não era só aquele que foi vitorioso, tinham outros, por exemplo, no Nordeste, a Confederação do Equador, derrotada em 1824, era outro projeto independentista, assim como outros surgiram na época.
adotou-se o regime centralista. O centralismo tem defeitos, mas naquela conjuntura histórica ele foi fundamental. Primeiro, para manter a unidade do Brasil. E segundo, para limitar o poder das oligarquias, do poder local. Nós sempre temos um grande problema que Euclides da Cunha sempre bateu nessa tecla, inclusive quando tomou posse, em 1906, na Academia Brasileira de Letras, um célebre discurso em dezembro de 1906, ele colocou o dedo na ferida, nos bandões locais, os senhores do baraço e do cutelo. E foi referendado por quem o recepcionou, Silvio Romero, com discursos mais incendiários até hoje feitos na academia, colocando o dedo nas oligarquias, no que elas significavam naquele momento, isso em 1906, de atraso político para o Brasil. Foi tão radical o discurso do Silvio Romero que, a partir de então, todos os discursos de recepção passaram a ser censurados pelo presidente daquela academia. Bem, esse poder local fez muito mal, e a República Velha, ela é produto disso. Não é a República Café com Leite, isso é bobagem. Quem diz isso não conhece história, é gente preguiçosa, ou que faz panfleto, não faz história. Por exemplo, essa questão da alternância São Paulo e Minas, conversa fiada. O último presidente paulista saiu em 1906, quando o outro foi eleito? 20 anos depois, 1926, e nem paulista era Fluminense, o Washington Luiz, né? Então, algumas interpretações do Brasil são ridículas, são coisas de cursinho, que fazem mal à história do Brasil e, principalmente, fazem mal àqueles que querem ter ideia do que é o Brasil. Né? Eu citei essa do café com leite, só de passagem, que é uma expressão ridícula, que não se sustenta historicamente. A mera citação que eu fiz resolve essa questão, mas poderíamos dizer 300 outras sobre aquele período que vai de 1889 a 1930. Mas aquele momento, quando você transfere a autoridade do governo central para as oligarquias num país que não havia movimento republicano, vale lembrar, o pouco de republicanismo que existia era entre jornalistas do Rio de Janeiro, estudantes do Largo São Francisco no Rio de Janeiro e gatos pingados, literalmente gatos pingados. Em Salvador, na Bahia, tinha 5. Tanto que quando foi dado o golpe militar de 89, não havia sequer quem fosse nomeado governador provisório na Bahia, porque não havia republicanos. Isso quem disse é um republicano de lá, o César Zama, né, num panfleto chamado Libelo Republicano, em que ele fala, olha, não tem, no Mato Grosso, por exemplo, quando chegou o telegrama que tinha sido proclamada a República, o telegrafista foi preso, acreditava-se que aquilo tinha sido motivo de alguém que estava delirando, estava alcoolizado, e que não era possível imaginar que naquela sexta-feira, foi numa sexta-feira, a 15 de novembro, tinha sido proclamada a República. Portanto, num país em que não havia sequer a ideia republicana, nós passamos 4 décadas, cerca de 4 décadas, até 1930, com o regime republicano e federalista, que foi transferir o que havia de pior na política do segundo reinado, o poder local para os oligarcas. E aí você tem os Rosa e Silva em Pernambuco, os Aciolos no Ceará, Murtinho em Mato Grosso e etc. Em alguns locais havia partidos republicanos organizados depois de 1889, no caso aqui de Minas Gerais, que antes era uma piada, no caso de São Paulo havia desde 1873, e a seção do Rio Grande do Sul, que tinha características estritamente particulares. O Rio Grande do Sul é uma outra história, né? Uma outra história, que é o castilismo, que é uma outra coisa que não tem nada a ver com o outro republicanismo que havia no resto do Brasil. O Brasil moderno, esse que nós vivemos, foi fundado em 1930. E ele nasceu de uma forma autoritária, antiliberal. Isso é importante destacar. É 30 que cria um outro Estado. É o Estado autoritário. E veja os paradoxos, como o Brasil é diferente do resto. Por isso que muitas vezes certas concepções gerais não se aplicam na terra descoberta por Cabral. Aqui é diferente. Ou seja, quem deu direitos sociais, uma espécie de social-democracia estranha, foi o ditador Getúlio Vargas. Olha o paradoxo. Impôs a ditadura mais sanguinária da história brasileira, que foi o Estado Novo. Quem mais matou, se fosse fazer uma contabilidade no mal? Não é a ditadura militar, é o Estado Novo. Só os conceitos de segurança nacional, Tribunal de Segurança Nacional, em 1935, tinha tanta gente foi preso em novembro, e depois no ano de 36, e quando veio o golpe em 10 de novembro de 37, que sequer havia prisões suficientes. Navios, como por exemplo o Raul Soares, foi transformado em prisão. Olha o paradoxo. Então, esse ditador, né, ultra-autoritário e não fascista, não tem fascismo. Ele não tem um discurso do Getúlio Vargas, se vocês lerem a Nova Política do Brasil, publicado pela José Olímpio em vários volumes, quando ele queria entrar na academia, não tinha escrito nada, a José Olímpio ajudou, publicou os discursos que ele não escreveu, né, como todo presidente, acabou entrando na academia, patrocinado pelo Cassiano Ricardo, que por sinal é um brilhante poeta, o melhor poeta modernista é ele, ninguém lembra, mas que estava a serviço do Estado Novo. Né? Naqueles discursos, se você for ler, desde a plataforma da Aliança Liberal,
passando por todos, não há um conceito fascista, muito menos nazista, que são coisas radicalmente distintas. Nazismo é uma coisa, fascismo é outra. Fascismo não tem nada a ver com nazismo. São outra história, não só historicamente nasceram em momentos distintos, como seus fundamentos ideológicos são diferentes, né? Então, no caso brasileiro, não é. O que é Getúlio? É produto do autoritarismo gaúcho, do castilismo, do positivismo. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a Constituição Gaúcha da República Velha não tem nada a ver com nenhuma Constituição estadual. Lá, por exemplo, o parlamento só se reunia uma vez por ano. Para quê? Simplesmente para aprovar o orçamento. Não tinha sequer iniciativa de leis. O que é isso? É positivismo, é Augusto Conte. O Rio Grande do Sul, na República Velha, é uma república positivista. E Getúlio é produto desse positivismo, de um Estado forte, num Estado que quer legislar sobre a questão social e é ultra-autoritário, e ao mesmo tempo laico, etc. Tal. É isso que nós vamos ter depois de 30. É isso que é difícil entender o Getúlio Vargas. Nós somos um país tão escroto que até hoje não tem uma biografia do Getúlio Vargas. Uma que você possa ler. Do Roosevelt, você tem 500, do Franklin, estou me referindo ao segundo Roosevelt. Do Getúlio, não tem uma biografia decente que você possa ler e falar, olha, isso é legal, eu aprendi, eu conheço o jovem Getúlio Vargas, o estudante que recebeu Afonso Pena em 1906 em Porto Alegre, né? Eu conheço as suas ideias, conheço o seu primeiro governo, ainda como governador do Rio Grande do Sul, a sua ação como ministro da Fazenda de Washington Luiz, não há nada, literalmente nada, para mostrar como é um país que nós temos uma intelectualidade muito preguiçosa, meio macunaímica, né? Que trabalha pouco, que não quer enfrentar o trabalho. Nós somos um país que intelectual não gosta de biblioteca, historiador não gosta de arquivo, é sui generis, no mundo inteiro é diferente. No Brasil é uma coisa estranhíssima, os caras odeiam livro, não gostam, não querem participar de discussão, etc. Tal. Então aqui, a 30 criou esse Estado, e a figura do Getúlio é a grande figura do século XX brasileiro, né? Para o bem ou para o mal, pois só pode gostar ou não, a questão não é de gostar ou não, a questão não é mocinho bandido, é que aquelas ideias criadas no calor da hora, não é que ele tinha um projeto para o Brasil, coisa alguma. Basta ler o discurso que ele faz em 1930, em janeiro, na Esplanada do Castelo, no Rio de Janeiro, e depois reproduz esse discurso com algumas modificações em São Paulo. Ele só faz 2 discursos em 1930, um no Rio e outro em São Paulo, e acabou. Sequer no seu estado, ele faz um discurso em Porto Alegre, né? Ali você vai ver um projeto para o país, não. Ele está fazendo críticas como outros fizeram, como Rui Barbosa na campanha de 1919, a última que ele participou em 2 campanhas presidenciais, né, em 10 e em 19, tinha feito um discurso muito mais à esquerda. Se você ler o discurso de 19 do Rui Barbosa, que devia ser lido por todos nós, que é o chamado discurso do Jeca Tatu, que ele no início cita o Monteiro Lobato, um livro recém-publicado, o Monteiro Lobato a partir de então se transforma numa grande referência e tal. O discurso do Rui em 19 é muito mais avançado do que o discurso do Getúlio Vargas em 1930, portanto, 11 anos depois. Mas, como no Brasil nós temos um movimento muito particular da história, a figura do Getúlio começa naquela aliança conservadora, porque a aliança liberal era conservadora. Ninguém vai imaginar que o Antônio Carlos, que era governador de Minas Gerais, era um sujeito avançado, ou liberal no sentido clássico. Não era coisa alguma, como nós sabemos, apesar do Pedro Nava, nosso maior memorialista, né, fazer largos elogios em um dos volumes da sua longa obra, fazer largos elogios ao Antônio Carlos, e aqui tem um modernismo muito diferente em Minas, que usava o Diário Oficial como jornal modernista, é sui generis, só em Minas Gerais, né, que era o jornal Minas Gerais. É estranho, porque você teria que fazer isso fora do Estado, não dentro do Estado. Já o modernismo paulista é fora do Estado, não é dentro do Estado, né? São 2 modernismos distintos, tal. Mas o que interessa é que essa aliança que é conservadora, que não é liberal no sentido liberal clássico, que toma o poder em 30, num processo revolucionário, há uma luta militar. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, houve durante dias e dias e dias, confrontos graves, né? Muitas mortes ocorreu no Nordeste, ocorreu no Sul do país, ocorreu em São Paulo. Não é uma luta de Minas, Rio Grande do Sul, Paraíba versus São Paulo. Isso é ridículo. Quem fala isso não sabe coisa alguma de história, é um enganador. É caso de chamar o PROCON, né? Não sabe absolutamente nada que está dizendo. O Partido Democrático em São Paulo, o PD, fundado em 26 pelo conselheiro Antônio Prado, é um articulador junto da Aliança Liberal, foi o primeiro a defender o voto secreto. O manifesto de 26 fala em voto secreto, por exemplo, que é uma demanda revolucionária para a época. Em suma, naquela conjuntura, vem 30. Esse Estado autoritário, olha o paradoxo, os 4 primeiros anos é chamado governo provisório, dá direito da mulher votar. A mulher, sabe quando ela vai votar na França e na Itália? Depois da Segunda Guerra Mundial. As mulheres do Brasil votam antes.
Veja como a coisa é complicada. Não é tão simples de chegar a falar, não sei quem falou tal. Tem muito estrangeiro que só fala bobagem sobre o Brasil. Aqui nós parecemos ainda, vem qualquer bobo, fala qualquer coisa, o pessoal acha uma maravilha. Não tem nada a ver. Aqui temos uma história muito particular. Aquele que vai marcar um regime extremamente ditatorial é aquele que em 32 vem o Código Liberal, que tem o voto secreto, que é um enorme avanço na história da democracia, justiça eleitoral, que no México foi criada em 2000, só para vocês verem a diferença. Aqui foi criado em 32, e o voto na mulher. Poxa vida, e além de uma ampla legislação sindical, que controlada pelo Estado, é verdade, mas que transforma, abre caminho para o trabalhador ser cidadão, num país que expulsava líderes sindicais. Quantos foram expulsos? Gente que chegava com 2, 3 anos aqui, você é estrangeiro, você é português, você é espanhol, italiano, e era expulso. Quantos? Dezenas de líderes operários na República Velha por lutar por direitos básicos de jornada de trabalho, de direito de ter pensão, de ter meios quando você tem acidente de trabalho, você receber algum tipo de benefício. Isso não tinha aqui. Isso foi conquista dos trabalhadores contra os reacionários, que muitos inclusive faziam discurso liberal. Ou seja, quem são os grandes lutadores operários não são aqueles que nos anos 70 na ABC fazem discurso e chegou até a presidência da República. Não, é os líderes anarquistas que lutaram, mesmo com concepções no sentido mais amplo político equivocadas, mas que colocaram a sua vida em risco para lutar por direitos para todos. Por paradoxal que seja, pode ser que esse anarquista seja, nesse sentido, muito mais liberal do que os liberais eram, porque os liberais estavam com a ditadura da República Velha, com aquela que acabava com os direitos dos indivíduos. Veja como aqui o mundo está de ponta cabeça, como a coisa aqui é diferente. E esse Getúlio, que em 34 é eleito pelo Congresso, numa eleição de gaúchos, do seu opositor Borges de Medeiros, que foi o seu afilhado, foi aquele que construiu a figura de Getúlio, né, e depois Getúlio puxa o tapete, que em 37 impõe a ditadura do Estado Novo. E olha o paradoxo, essa ditadura, que aparentemente fala, ela simpatiza com o nazifascismo, há um discurso feito em 1940, que alguém pode dizer que é uma leve simpatia, é uma referência que ele fala sobre os novos ares que sopram sobre a Europa. Claro, ele está falando de 40, Paris está ocupada por quem? Pelas tropas alemãs, né? Com a traição, inclusive, do exército, parte do exército francês. Afinal, o colaboracionismo é evidente da França em relação, de setores franceses, em relação à Alemanha nazista. Basta ver se vai ter 2 governos na Segunda Guerra Mundial. Uma parte da Alemanha ocupa a França e outra tem a França colaboracionista, que é a França de Vichy, com o almirante Pétain. Bem, você tem uma referência breve nesse discurso do Getúlio, mas depois ele está se aproximando dos Estados Unidos, não só por causa da questão de Volta Redonda, é porque nós não tínhamos qualquer identificação histórica com aquilo que estava ocorrendo na Europa. Nossa identificação era outra. Por Malemar, por todos os defeitos que nós tínhamos aqui, nossa identificação era com outros valores, que não eram os valores do nazifascismo, e que não eram os valores do ditador Getúlio Vargas também. Volto a dizer, os valores deles eram ultra-autoritários, mas não eram esses. Então a gente precisa entender de que autoritarismo nós estamos falando. A partir dali, quando vem 45, até outro dia por e-mail conversando com o Merval, 45 é um golpe militar. Ou seja, o exército fala, nós queremos saber quem vai ser o nosso candidato. Quem vai ser o nosso candidato? O Dutra. O outro, o brigadeiro Eduardo Gomes, de uma arma recém-criada, a aeronáutica foi criada por Getúlio Vargas. Né? É isso. Era o temor de que não ocorressem as eleições no dia 2 de dezembro de 45, tal qual depois acabou ocorrendo, porque Getúlio acaba sendo derrubado no dia 29 de outubro. A República Populista, é interessante a gente destacar, o Brasil avança muito. Se você pegar os dados, até meados dos anos 70, até 79 mais ou menos, no século XX, o Brasil aqui na América Latina é o que mais cresceu. Se você pegar os dados, é o que mostra isso. E cresceu por quê? Aí voltamos à questão. Olha como que a coisa é diferente aqui. Você tem uma presença do Estado que é fundamental. Por exemplo, durante a ditadura do Estado Novo, você vai ter concurso para o serviço público. Há uma tentativa, o início de tentativa, de profissionalizar o serviço público. Poxa, isso é um grande avanço num país como o nosso. Isso ocorreu ali, naquele mesmo momento que estava sendo torturado e assassinado quantos e quantos brasileiros. Olha como as coisas são complicadas. É ali que você começa a desenhar um pouco o que deve ser o país. Depois de 45, numa outra conjuntura com liberdades, mas não amplas, não plenamente, afinal em 47, o Brasil consegue entrar na Guerra Fria, antes que a Guerra Fria começasse,
Se você olhar os anais da Assembleia Constituinte de 46, a repressão no Rio de Janeiro, você tem deputados constituintes presos no Rio de Janeiro, em plena Assembleia Constituinte, né? Você tem conflitos de rua e tal, ou seja, o Dutra, que é um horror, um sujeito de uma limitação intelectual absoluta, tal, né? Que não sabia absolutamente de nada, que caiu no colo dele a presidência, que era ironizado com um sujeito limitado, etc. Tal. Ele dá campo ao ultraconservadorismo, que odiava a democracia e a possibilidade de nós construirmos um Estado democrático no Brasil. Tanto que já não só coloca na ilegalidade o Partido Comunista, como reprime sindicatos, proíbe greves, é um momento tenebroso, gasta as nossas divisas que o Brasil tinha adquirido durante a Segunda Guerra Mundial e que ele gasta de forma absolutamente equivocada, com importações, jogando dinheiro no lixo e tal. Quando Getúlio é eleito em 50, aí que é o grande problema, você não deveria voltar. Na América Latina, todo retorno é trágico. Não há um retorno que deu certo. Getúlio voltou em 50, foi uma tragédia. Perón voltou em final de 73, Argentina, e etc. O retorno sempre dá errado. Por isso que alguns, durante o regime militar, não morreram antes, e foi bom ter morrido. Porque se tivesse voltado, seria uma tragédia. Eu que escrevi sobre o Jango, e sei que o governo dele foi uma catástrofe, eu falo, ele era um homem de sorte, é um homem na vida inteira, só tudo deu certo para ele. E deu certo ele ter morrido antes da anistia, e antes de voltar ao Brasil, porque nós veríamos que ele não era nada daquilo do que se imaginava que ele fosse e tal. E esse período da República Populista, nós continuamos tendo uma efervescência muito rica. Os imigrantes que vieram para o Brasil, aquilo mudou o país. Grande parte do nosso progresso não é o Estado, aí voltamos a um discurso diferente. É a iniciativa privada, as pessoas que inventam as coisas. A conquista do Centro-Oeste, que é um fenômeno mais recente, que vem fundamentalmente a partir dos anos 50, do século XX, é uma iniciativa individual, não é o Estado que determina a marcha para o Oeste. Ninguém vai dizer, Brasília abriu, nada, são as pessoas que vão. O Estado chega depois, e muito depois, e nem sempre para ajudar. Nós temos uma epopeia no Brasil, o Brasil virou uma potência agrícola, e até hoje nós não vimos a importância que foi isso. Iniciativa do Pedro, do Paulo, do José, da Maria, que foram para lá, geralmente expulsos do Rio Grande do Sul com o fim das pequenas propriedades, a família vai crescendo, não há como ficar, vai para Santa Catarina, Paraná, vai para o Mato Grosso, e aí começa essa enorme expansão. É uma saga que transformou o Brasil numa potência agrícola e que até hoje nós não conseguimos, por incrível que pareça, entender. Eu estava mexendo na Manchete, a revista Manchete existe a partir de 52, o Cruzeiro é mais antiga, mas eu estava procurando umas fotos, tal, em 59, sobre São Paulo, em 59, em São Paulo, na Praça da Sé, toda sexta-feira, tinha um comício pelo feijão preto, que não tinha feijão, né? As pessoas estavam manifestando querendo feijão. O Juscelino Kubitschek nomeia um general, Uraraí, para a Sunab, no Rio de Janeiro, por causa da carne. Um general resolveu falando da carne. Quer dizer, era um absurdo. Isso é final dos anos 50. Um processo de rápida urbanização que o país teve e não tinha uma base agrícola para sustentar aquela população que migrou do campo para as cidades. Poxa, o deslocamento do Nordeste para o Sudeste, a partir de 45, é o maior deslocamento populacional no mundo ocidental. E a economia brasileira deu conta disso. Todo romance regionalista, lembre, o 15, da Raquel de Queiroz, Vidas Secas, vamos falar dos dois maiores, Vidas Secas especialmente. Como é que termina? Assim, a Vitória e o Fabiano, eles querem vir para o Sul, eles percebem que lá não dá. Como é que termina o 15? Com a migração, um romance menor. Seara Vermelha, do Jorge Amado, é muito ruim, mas pegar um exemplo, né? Termina como? Vindo para São Paulo. Ou seja, aquela migração, que foi a maior do mundo ocidental, melhorou a vida de milhões de pessoas que construíram uma nova vida. Não foi o Estado que determinou, vocês vão sair. Eles, por vontade própria, por iniciativa individual, saíram. Vem o pai, depois trazia os primos, os tios, o outro vinha o irmão. Isso foi uma saga que também, outra delas, até hoje nós não conseguimos entender a importância disso na história do Brasil. Esse Brasil, que vai se formando, portanto, ali no final dos anos 50, anos 60, veio um momento do regime militar. Isso é para ser muito rápido e já caminhando já para o final da minha intervenção. Tal. Vem o regime militar é outra coisa diferente. Por isso que não dá a gente associar nós com os outros. A ditadura argentina privatizou a Argentina, e para o mal, destruiu a Argentina. Martínez de Oz, o que fez? Foi um desastre. A ditadura brasileira estatizou o Brasil. Só o Geisel criou uma centena de empresas estatais. A Argentina destruiu a universidade pública. O regime militar expandiu a universidade pública.
Só para falar dois, podia ficar. O regime militar brasileiro criou legislação para proteger o cinema nacional, que ele mesmo censurava. Tudo bem, é esquizofrenia nacional. Mas isso é um detalhe, né? Como diria a ministra Zélia, que é outra excrescência nacional. Que o Chico Anísio é a única pessoa que casou com a piada, né? Aquela velha história. Caso único na história. Agora, você percebe o seguinte. A ditadura, por isso fala ditaduras de Cone Sul. Eu falo, mas você está falando o quê? Paraguai, Chile, Uruguai, Argentina, Brasil. Eu falo, o Brasil é outra coisa. A nossa ditadura tem raiz positivista. Não tem nada a ver com o fascismo argentino. A ditadura argentina era fascista. A aventura das Malvinas é do regime fascista. A ditadura brasileira não era fascista. Violou os direitos humanos, fez coisas tenebrosas que nós sabemos. Mas a sua concepção econômica era outro congresso. Tinha congresso no Chile, do Pinochet? Tinha congresso na Argentina, do Videla? Não tinha. Na do Brasil tinha. Limitado, mas tinha. Né? Por exemplo, o direito à televisão dos partidos, eram 2, foi dado durante o regime militar. Isso que nós temos hoje foi criado pelo regime militar. Olha o paradoxo. Todos os presidentes militares, Castelo, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, falam em democracia. O Geisel falava, sempre adjetivava, né? A democracia, que não era aquela que nós imaginávamos. Mas eles falavam, eles eram reféns de 64, porque afinal fizeram aquilo para manter a democracia. De um governo que foi catastrófico do João Goulart. Porém, eu estava lendo outro dia num site agora, o Delúbio Soares analisando o governo Jango. É inacreditável. Como é possível? Eu vi num site 247, aí sem querer eu caí aí num site. O Delúbio Soares, falei, poxa vida, até o Delúbio fala de história do Brasil. E falando sobre o governo Jango, né, o homem dos recursos não contabilizados. Professor de matemática, ausente de Goiás, durante anos e anos, recebia salário. Não sei se vai devolver os salários, porém, o que interessa é que agora ele virou também, está fazendo reflexões históricas, que pode ser até o lado positivo, ser um avanço. Porém, o governo Jango mostrou aquele momento. Nós tínhamos a possibilidade ali de dar um grande salto. Se fosse possível fazer uma história de perda de oportunidades, uma delas é o início dos anos 60. Numa conjuntura internacional favorável, numa enorme expansão do capitalismo, né? Nós tínhamos, num processo de desenvolvimento contínuo, tínhamos condições ali, se fosse possível ter o C. Se o Santiago Dantas tivesse naquela conjuntura conseguido construir um arco de aliança no Congresso, ali no mês de março, que era possível ainda, de 64, e garantido a eleição em outubro de 65, nós poderíamos ter um outro caminho. Não tivemos. Tivemos os 21 anos do regime militar. E o regime militar com todos esses paradoxos. Quando vem a redemocratização, eu escrevi um artigo outro dia na Folha chamado Fracassamos, foi um fracasso. Deu tudo errado. De 85 para cá, no sentido político, né, nós fracassamos. Primeiro, que ninguém imaginava o que fosse acontecer na noite de 14 de março para o dia 15 de 1985. Ninguém imaginava que, ao invés do Tancredo Neves, quem assumiria era o que havia de mais pior, mais canalha, para usar essa expressão, vocês me desculpem, do regime militar. Alguém foi presidente do regime, do partido do regime, senador, governador, lutou contra as diretas, mandou um telegrama para Paulo Maluf no dia 26 de abril, satisfeito com a derrota da emenda das diretas, da emenda de Antônio de Oliveira. Caiu no colo dele a presidência, por uma série de acasos, mas a história também é isso. Muitas vezes deu errado, e ali naquele momento deu, e caiu na pior pessoa, porque ele não só não soube fazer a transição, nós herdamos até a década de 90 problemas econômicos gravíssimos, porque ele não sabia enfrentar, ele achava que a economia se resolvia a canetadas, e se não reforma nenhum país a canetadas. Os planos de congelamento foram todos um fracasso, o Cruzado 1, o Cruzado 2, Bresser, Plano Verão, foi um desastre, né? Ele entregou o país com 4 dígitos de inflação. Até quando você citou o Maílson, eu falo, o Maílson é uma das... com a sua licença e pedindo até desculpas, é a única pessoa que não pode falar de Brasil. Quem entregou o país com 4 dígitos de inflação tem de ficar calado, tem de ter um voto de silêncio obsequioso para a vida eterna. Não fala mais, não fala mais. Olha a política dele, não era New Deal ou plano quinquenal, era feijão com arroz. Até o título era primário, o que mostra seu primarismo econômico, histórico. Vai falar em capitalismo na Mesopotâmia, não pode. Isso é Monty Python, isso é história de Brian, isso não é economia e não é história. Vocês me desculpem, mas eu estou sendo absolutamente sincero. A história é Monty Python, assista a história de Brian, é igualzinho. Né? Não pode, é Leonardo Boff, aquela confusão, né? Frei Beto que começa a achar boia fria na Palestina, boia fria,
no século I, isso tem livro, eu posso citar. Imperialismo no século I, capitalismo no século I. Capitalismo parte de relações assalariadas. Onde não há relação assalariada, não há capitalismo. Isso é o beabá, é o beabá. Qualquer outra coisa, não acreditem. É melhor acreditar em gnomos, mas não acreditem, isso é bobagem, né? E para finalizar, eu sei que eu já pus até como o doutor Enéas, foi candidato a prefeito de São Paulo, o Collor tentou ser também em 2000, mas a lei eleitoral acabou proibindo. E nós somos um país que tem um presidente que foi empeçado da presidência, que hoje é senador, homem poderoso no Senado, chega até a nomear uma diretoria da BR Distribuidora, isso é só no Brasil, né? Não há nenhum país do mundo que um presidente que deveria ser jogado na lata de lixo da história reaparece como uma figura, até foi abraçado pelo ex-presidente Lula na campanha de 2010 e fez cada coisa na campanha de 1989, vocês podem não saber, mas o YouTube pode mostrar para vocês cenas terríveis da campanha, mas passamos então por todo esse turbilhão. O Collor teve 2 planos de estabilização fracassados também, querendo achar que a economia se resolve a canetada. A Zélia, o dia 15 de março de 1990, se vocês virem, é que muitos de vocês que sequer tinham nascido, ela tentando explicar o plano Collor, é uma das sessões, um momento mais tristes da história brasileira. Ela não conseguiu explicar. Aí o Ibrahim Eres, do Banco Central, não falava português corretamente. Era um libanês, não acertava o feminino, o masculino, errava o plural. Era uma confusão. O Candir, coitado, tentou explicar, fez um esforço, foi um dos momentos mais patéticos. Se imagina alguém congelar todos os ativos financeiros. E pior, o Congresso aprovar. O Congresso aprovou. Isso, aprovou o plano Collor, né? Então, depois daquele turbilhão de 92 com o impeachment, que ninguém imaginava que fosse correr, a elite do Congresso, inclusive, dizia, Fernando Henrique disse isso, eu escrevi um artigo outro dia contra ele, não gostou, claro, no Estadão, depois mandou até uma carta pessoal, explicando tal, mas ele disse que impeachment era igual a bomba atômica, existe para não ser usado. Aconteceu o contrário do que ele falava. Eu falei que ele nunca acertou uma análise de conjuntura, nunca, errou todas. Achou que ia ser prefeito na boa em 85, perdeu, né? Quis romper com o governo Sarney na véspera do plano cruzado, e aí foi, ele foi errando. E aderiu ao governo Collor em 1991, né? Não aderiu porque o Covas e o Serra bateram na mesa e não deixaram, porque eles queriam aderir, né? Em 1991, e por aí vai. Como errou no impeachment em 2005, dizendo que, quando eu lembro que eu escrevi uns artigos na Folha, ele disse o seguinte, bobagem, nós vamos levar o Lula sangrando para vencê-lo facilmente em 2006. Aconteceu isso, né? Uma belíssima análise de conjuntura que ele fez. Tal. Então, o que eu estou dizendo é que, nesse país, com um breve relato aqui, evidentemente sumário e impreciso que eu fiz, quando a gente fala em reforma, no final do segundo reinado tinha discussões de reforma. A reforma parece que é uma expressão que surge. Nos anos 50, virou a palavra da moda. No início dos anos 60, só se falava em reformas. Eu estava vendo o concurso, fui mexendo nos jornais, concurso de Miss Brasil, de 63, e ganhou Ieda Maria Vargas, só para que depois foi Miss Universo. Perguntaram para ela o que ela achava das reformas. Você imagina o que a Miss Brasil ia achar das reformas? Ela falou, se for para o bem do povo, eu apoio. Claro, ela só podia falar isso, né? Ela vai falar o quê? Né? Aí, até isso. Então, todo mundo falava em reforma, ninguém sabia, porque eu fui estudar o governo Jango e descobri que não havia as reformas de base. Eu fui ler os documentos do governo, ele só manda no dia 15 de março, que é um domingo. Dia 13 foi uma sexta-feira, foi o comício no Rio, no dia 15 abriu o congresso no domingo, aí que ele mandou a mensagem presidencial, que abre os trabalhos legislativos, e ali que ele fala em reformas, dia 15 de março de 64. É o único momento que ele tenta articular a ideia de reformas de base. Então, quando a gente vê essa elite, vê o Congresso Nacional, 513 deputados, 81 senadores, eu assisto a TV Câmara, assisto a TV Senado, até não sei se por martirizar, não sei, mas eu assisto. Eu tento acompanhar os debates, eu estava até brincando, falando por Merval, nós somos o único parlamento no mundo, onde há democracia mesmo, que tem mais gente de pé do que sentado. Eu nunca vi parlamento como brasileiro. Se vocês olharem o parlamento francês, português, espanhol, norte-americano, todo mundo está sentado. No parlamento brasileiro não, a maior parte está tudo de pé e atrás da mesa diretora, conversando com o presidente da sessão. Parece papagaio de pirata, é para dar imagem ao eleitor que ele é influente, que ele está falando no ouvido do presidente e tal. Não há uma discussão. Eu tentei levantar discussões na Câmara e no Senado. Nós tivemos na legislatura anterior, uma discussão foi sobre a CPMF. Foi a única discussão que teve em certo momento mais profunda.
E olha que foi meio rasteira, mas foi a única. Então, com esse parlamento, eu sinceramente, quando me perguntaram até hoje, brincando, falaram, qual é a saída para o Brasil? Eu falei, o aeroporto. Claro que é, essa piada é velha, tal, isso é muito antigo, é uma piada muito velha, eu não acho que seja o aeroporto, é que a piada é boa, mas eu não acho que seja. É mudar, é a gente participar, porque não é fácil ser deputado federal. Se vocês tiverem alguém que queira ser e apoiar, ficar entre 513. Outro dia, falando com o Gabeira, 2 meses atrás, que foi um excelente deputado federal, eu falei, puxa vida, você não quer votar? Ele falou, não quero, estou fora, não quero ser candidato. Porque é terrível, né? Ser deputado federal não é fácil. Ser um bom senador já é um pouco mais fácil, apesar que tinha um que era bom até pouco tempo atrás, e nós vimos que era sócio do bandido, né? Quer dizer, ele tem um problema psiquiátrico, de dia ele é uma coisa, de noite ele é outra, ele é bipolar, é uma coisa complicada. Que é um caso que só no Brasil também, eu não conheço recentemente nenhum caso como o do senador Demóstenes Torres. Então, falar em reforma e discussão séria é difícil. Reforma tributária eu não acredito em reforma política, não acredito em qualquer outra reforma séria do Estado brasileiro, uma rediscussão do papel do Estado. O que eu acredito é no nosso voto, que é a única coisa que nos resta. Tá bom? Obrigado. Bom, antes de passar as perguntas, só quero fazer um esclarecimento. Os discursos na academia, eu não sei se são censurados ou não. O meu discurso eu não apresentei e o do Portela Me Recebendo também não foi apresentado. Acho que esse hábito deve ter acabado já há algum tempo. Mas é capaz de ter acontecido. E o Cassiano Ricardo é da minha cadeira. Eu falei dele na posse, que você tem que falar de todos os... A imortalidade é essa, né? Você é sempre lembrado, é a garantia que você é lembrado.